Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro derby do ano, que jogaço! Palmas para Corinthians, palmas para Palmeiras. Grande jogo, como poucas vezes se viu. Eu acertei no meu palpite, tá? Eu coloquei 1-1, então acertei o empate, mas o placar exato acabou por detalhes, não acertei, né? A gente vai tratar sobre o jogo, o primeiro derby do ano, jogaços, parabéns aos envolvidos. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, tô contando com o teu like. O like é muito importante para divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Te inscreve no canal, do ladinho tem as notificações para tu ficar por dentro de tudo que a gente traz, então ativa as notificações. Então chega mais e vamos juntos. Galera, então vamos lá. Como em toda análise de partida, primeiro as escalações, né? Corinthians foi a campo com Cássio no gol, Fagner na direita, Bruno Mendes e Gil na zaga, Fábio Santos na lateral esquerda, Rony e Juliano, dois volantes, né? Por sinal, o Fernando Lázaro já surpreendendo, eu esperava colocar Rony e Fausto Vera, ele colocou três caras assim com mais características de meias, Renato Augusto, Adson e Juliano, e na frente Roger Guedes e Yuri Alberto. Mas o segundo volante do timão foi o Juliano, tá? A escalação do Palmeiras, o Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Piquerez na esquerda. Meninos é Rafael, dois volantes, Veiga na armação, Dudu, Rony e Hendrick. Já quem deu as cartas do jogo foi o Corinthians, na primeira finalização do Rony, só aos 18 segundos do jogo. E por sinal a chuva acabou atrapalhando muito o início de jogo, né? Especialmente porque a criação de jogadas prejudicada, por isso que o jogo no segundo tempo foi muito melhor, porque a drenagem da arena acabou funcionando, né, ali no intervalo do primeiro para o segundo tempo, somada à diminuição da chuva, né, até cessar, e aí a gente teve um segundo tempo melhor do que o primeiro, embora no primeiro tempo muitos destaques a ressaltar. Um deles o gol do Corinthians, numa roubada de bola do Juliano, que por sinal foi muito bem segundo volante, grande achado de Fernando Lázaro e é um ponto a sinalizar, tá? Juliano como segundo volante, e aí talvez, como em outras épocas a gente nunca imaginou Renato Augusto e Juliano jogando juntos, talvez o Fernando Lázaro tenha encontrado uma forma de adaptar o Juliano ao lado do RA8 para que ambos, com qualidade técnica, com um repertório de visão de jogo e tudo mais, possam atuar entre os 11 iniciais. Mas é um ponto para ficar em análise, beleza? O Juliano recuperou a posse da bola, tocou para o Yuri Alberto, ele achou ali o Renato Augusto por dentro e o Renato só deu um tapa para o Roger Guedes, faz me abraça, e o Roger mete ali um 3 dedos lindo para vencer o Everton. Por sinal, o Roger Guedes é outro, né, sob o comando do Fernando Lázaro. Impressionante. Quinto gol dele no Paulistão, artilheiro do Timão nessa competição. Ele já fala sobre o clima muito bom, sobre a nova atmosfera, sobre tudo isso. E como ele se transforma enfrentando o Palmeiras é uma coisa impressionante. Por sinal, já antecipando um comentário, durante a eleição dos melhores da partida, foram colocados pela galera ali do Paulistão o Everton, Rony e Renato Augusto. Mas para mim o Roger Guedes deveria estar pelo menos em uma dessas vagas, cara. Jogou demais. Palmeiras no primeiro tempo estava colocando uma série de 3 com Piquerez, Murilo e também Gustavo Gomes, espetando o Marcos Rocha. E isso foi até criticado ali pela transmissão da galera da TNT Sports. Com razão, né, eu concordei com essa análise deles, porque o Fagner ele é um cara que tem muito mais características ofensivas, então faz muito mais sentido você colocar o Rony para o lado do Fagner, para acompanhar um lateral mais ofensivo e deixar o Dudu ali de stand-by para puxar um contra-ataque e tudo mais, para cima de um lateral como é o Fábio Santos, que não avança tanto, é muito mais construtor, né? A gente vai ressaltar também que nesse jogo o Yuri Alberto não foi bem, encaixotado pelo sistema defensivo, embora ele tenha tido uma participação importante no lance do primeiro gol, não foi a grande atuação dele. E ele despontou da galera ali de meio para frente, que geralmente foram bem. Eu destaco também que o Renato Augusto, a todo momento do jogo, pedia uma bola. E ele teve essa tão sonhada bola no primeiro tempo, mais uma única chance, em que ele recebe do Adson ali, depois de um lindo passe do Roger Guedes de ombro, de costas, tem aquela oportunidade, a cara do Renato Augusto, essa finalização de chapa na entrada da área ou ali na meia-lua. E aí o Everton fez uma grande defesa. Por sinal, atenção a esse nome, o Everton, para mim, o cara do jogo. Embora o Palmeiras não tenha vencido, embora o Palmeiras tenha tomado 2 gols, nenhum deles foi culpa do Everton, bem claro, e se não fosse por ele, o Corinthians sairia vencedor. E até um questionamento para a gente abordar aqui para vocês. O empate foi justo? É algo a se analisar, especialmente no contexto do segundo tempo. Um ponto importante também que eu não posso deixar aqui de ressaltar são as duas falhas grotescas do Gil nos lances dos gols do Palmeiras. Primeiro deles, no cruzamento do Rony, em que o Gil dá condição, ele não está atento à linha defensiva do Corinthians e ele ainda permite a antecipação do Rony, né? Então tem os dois erros, não acompanha o atacante e ainda dá margem na linha defensiva, dá condição.
e aí o Palmeiras empatou o jogo. E logo no segundo tempo, no cruzamento para o segundo gol do Palmeiras e o segundo do Rony, o Gil, que é um cara que tem mais estatura, mais força física e é mais alto, né? Mais estatura, você entende como mais alto, ele não ganha do Rony. Então, um cara de 1,90m para um cara de 1,60m e pouco, 1,70m e pouco, realmente existe uma diferença, né? Bem grande aí entre esses dois aspectos, né? E como é o futebol? O mesmo Gil que falhou nos dois lances do gol do Palmeiras, isso ninguém vai negar, é o responsável pelo gol de empate. E aí o futebol permite dessas. Mas também prova que o Timão tem problemas defensivos e precisa se ajustar para a sequência da temporada. Um ponto também que não foi tão explorado pelos atletas, isso até me surpreendeu, especialmente no primeiro tempo, pelo fato da chuva, foram as finalizações de média e longa distância. Apenas o Zé Rafael fez uma grande tentativa, onde o Cássio acabou socando a bola, ela bateu ali no braço do Endrick, e aí foi marcado a infração. Por falar em Endrick, ele fez até um bom jogo. A galera ali da TNT, acho que se eu não estiver enganado foi o Mauro Betting, citou que esse foi o melhor jogo do Endrick com a camisa do Palmeiras, né, agora nessa temporada, no ano 2023. Eu não acompanhei, isso sério com vocês, todos os jogos do Palmeiras nesse ano, mas ressalto que o Endrick teve uma boa atuação, especialmente do ponto de vista da marcação, ele estava perturbando a todo momento os defensores do Corinthians e ele vai ser importante para a temporada. É um cara que precisa de calma, adaptação, não há necessidade de uma cobrança excessiva sobre esse cara. E também acho que até é importante dosar a minutagem do Endrick com o Giovani e com outros caras, até para não colocar uma carga excessiva em cima de um garoto que precisa ser lapidado e ter cuidado para não transpor etapas que ainda precisam de um maior amadurecimento para serem superadas, tá? O Corinthians no segundo tempo colocou o Fernando Lázaro, né, colocou o Ramiro para atuar no lugar do Adson e o Romero no lugar do Adson. E aí, o Romero atuando pelo lado direito, existe uma nova adaptação do sistema defensivo do 4-4-2 para o 4-3-3. E o Romero, mais uma vez, não foi bem. Embora tenha tido uma oportunidade ali próximo dentro da pequena área onde ele poderia ter dado toque para vencer o Everton, acabou não conseguindo. E eu não posso deixar de ressaltar esse ponto ao longo desse vídeo, que é o fato do Palmeiras ter um abismo entre time titular, jogadores titulares. Aqui nessa prateleira assim estão Veiga, Dudu, aqui está Rony, aqui está Gabriel Menino, aqui está Zé Rafael. E aqui embaixo as reposições, Jailson, Breno Lopes, Atuesta. Então esse descompassamento, essa distância entre esses dois pontos faz com que o Palmeiras tenha uma queda técnica que justifica o crescimento do Corinthians ao longo do jogo, com grandes defesas do Everton, uma delas um desvio do Gustavo Gomes, que ele faz uma defesa monumental, e outra numa finalização do Roger Guedes para a grande defesa, mas na sequência o Gil faz o gol de empate, a Neoquímica Arena vem abaixo, e aí o Timão foi para cima, e se não fosse o goleiro alviverde, o Corinthians teria vencido ali com a margem de pelo menos 2 gols, né? É importante citarmos. E prestem atenção, até para embasar, né, para eu não falar palavras ao vento aqui, de que o Palmeiras tem esses problemas do descompassamento entre o time titular e as reposições. Saíram Veiga e entrou Atuesta. Qual diferença fez no jogo? Nenhuma. Saíram Piquerez e Dudu, entraram Vanderlan e Giovani. Qual a diferença fez no jogo? Nenhuma. O que mais? A gente também tem a entrada do Breno Lopes e do Jailson para saídas do Gabriel Menino e do Henrique. O time piorou em todas as situações. E aí o Corinthians cresceu no jogo e poderia muito bem ter saído vencedor. Em relação ao empate ter sido justo ou não, no primeiro tempo achei que foi justo, mas no segundo tempo o Corinthians mereceu a vitória se não fosse o Everton. Mas eu achei até que o empate foi bom para os dois lados, pelo jogo, pelo equilíbrio e tudo mais. Foi um jogo bem interessante, até mesmo eu não projetava um clássico tão movimentado. Eu esperava um jogo mais estudado e foi claramente um clássico mais aberto, mas também muito bom de se ver. O maior público da Arena 2023, a Neoquímica Arena, está firmado nesse clássico, nesse derby. 45.528, uma renda de mais de 2,5 milhões de reais. Craque do jogo. Para mim, como eu já citei, o Everton. Por quê? Ele impediu a derrota do Palmeiras, embora tenha sofrido 2 gols. O Renato Augusto foi eleito, beleza, tem os seus méritos, jogou demais, mas para mim o Everton foi simplesmente sensacional. Até o 2-1 do Palmeiras eu colocava o Rony como cara do jogo. Mas depois da atuação do Everton, realmente impressionante. A gente fala de Cássio na seleção e tudo mais, mas o Everton realmente é incrível a regularidade desse cara. Próximos jogos das equipes, o Corinthians enfrenta o Mirassol no domingo às 6h30 da tarde, um duelo que é justamente anterior ao próximo clássico, né? Está se encerrando a fase de grupos do Paulistão. E aí, depois do duelo contra o Mirassol, tem o Santos e o Santo André. O Palmeiras agora só joga na quarta-feira contra o Bragantino às 9h35, se eu não estiver enganado, no Allianz Parque, no duelo de Série A.
Então é basicamente isso sobre o clássico Corinthians e Palmeiras. Alguns pontos a ajustar, é claro, de ambos os lados, mas uma grande atuação. Parabéns a Abel Ferreira, parabéns a Fernando Lázaro. E por sinal, o Timão perde o 100% na Neoquímica Arena. O Palmeiras mantém o seu aproveitamento, né, digamos, a sua invencibilidade no Campeonato Paulista. E a Abel Ferreira não chega à marca de 100 vitórias comandando o Alviverde. Grande jogo, digno de derby, e a gente tem pelo menos 2 até o final da temporada. 2 garantidos no Brasileirão, turno e retorno. E aí a gente vai trazendo mais atualizações para vocês. Final de jogo, Corinthians 2, Palmeiras também 2. Grande derby. E você já sabe, né? O que vocês acharam sobre esse jogo, sobre esse derby? Deixe sua opinião aí, meu irmão. Comenta aí e inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Valeu!